Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje o capítulo proposto para a leitura é Ezequiel 11. Farei a leitura deste capítulo aqui na Bíblia, tradução brasileira, com introduções acadêmicas. Ezequiel 11, que tem como título O juízo de Deus contra os chefes do povo, versículo 1 diz: Demais, o Espírito levantou-me e levou-me à porta oriental da casa de Jeová, a qual olha para o oriente. Eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e vi no meio deles a Jaazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, estes são os homens que maquinam iniquidade e que dão perversos conselhos nesta cidade. E que dizem: O tempo não está próximo de edificar casas. Esta cidade é a caldeira, e nós somos a carne. Portanto, profetiza contra eles, filho do homem, profetiza. O Espírito de Jeová caiu sobre mim, e Jeová me disse: Fala, assim diz Jeová: Isto é o que dissestes, casa de Israel, pois eu conheço as coisas que vos entram na mente. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade, e enchestes de mortos as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Os vossos mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne, e esta cidade é a caldeira, e eu vos tirarei do meio dela. Tivestes medo da espada, e farei vir sobre vós a espada, diz o Senhor Jeová. Tirai-vos-ei do meio dela, e vos entregarei nas mãos de estrangeiros, e exercerei juízos entre vós. Caireis a espada, nos confins de Israel, vos julgarei, e sabereis que eu sou Jeová. Esta cidade não será a vossa caldeira, nem vós sereis a carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou Jeová. Pois não tendes andado nos meus estatutos, nem executado os meus juízos, porém tendes feito conforme as ordenanças das nações que estão ao redor de vós. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Jeová, darás cabo por completo do resto de Israel? Promessa de restauração e renovação de Israel, versículo 14. Veio a mim a palavra de Jeová, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe de Jeová, a nós nos é dada esta terra para a possuirmos. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Jeová: Ainda que os removi para longe entre as nações e os espalhei entre os países, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nos países para onde foram. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Jeová: Ajuntar-vos-ei dos povos, e vos congregarei do meio dos países para onde tendes sido espalhados, e vos darei a terra de Israel. Entrarão nela e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenações, e as cumpram. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração anda após o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins levantaram as suas asas, estando as rodas ao lado deles. E a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. A glória de Jeová subiu do meio da cidade e pôs-se sobre o monte que está ao oriente da cidade. O Espírito levantou-me e levou-me na visão, pelo Espírito de Deus, para a Caldeia, para os do cativeiro. Assim se retirou de mim a visão que eu tinha tido. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que Jeová me mostrara.
Leitura de Ezequiel capítulo 11. Separei aqui, como de costume, alguns comentários desse capítulo. O primeiro aqui na Bíblia Brasileira de Estudo diz que o início do capítulo 11 mostra um juízo divino mais específico que cairia sobre os chefes do povo, particularmente sobre Pelatias, um dos príncipes, o qual morreu enquanto Ezequiel estava profetizando. E aqui dos versículos 14 ao 17, os exilados e não os que permaneceram em Jerusalém seriam contados como remanescente, a esperança do futuro. Embora dispersos entre as nações, o Senhor não os havia abandonado. Aqui na Bíblia King James atualizada, diz que, especialmente no Oriente, o significado dos nomes sempre traduzem uma mensagem relevante. Jazanias, que não é a mesma pessoa do capítulo 11, versículo 1, significa ironicamente Yahvé ouve, o que fica mais claro no capítulo 8, versículos 11 e 12. Pelatias significa Yahvé liberta. A visão aqui se refere a uma época antes da destruição de Jerusalém. Na sequência natural dos tempos, ainda estamos no ano 592 a.C., e os versos de 1 a 13 revelam um caso em que o profeta de Deus recebe tal conhecimento espiritual que pode ver nitidamente tudo o que se passa em Jerusalém no exato momento em que as coisas se passam. Embora os exilados tivessem sido expulsos de Jerusalém e de seu santuário, símbolo da presença de Yahvé entre seu povo, o próprio Deus se tornou o seu santuário e também estava presente entre eles. Mais tarde, Jesus Cristo, o Messias, semelhantemente, serviu de substituto para o templo. Aqui na Bíblia de Estudo NVT, diz o seguinte, relacionado ao versículo 11, versículos 1 ao 11. Depois de dar a Ezequiel um vislumbre de Jerusalém, da perspectiva divina, o Espírito o levou de volta para ouvir as palavras dos habitantes da cidade. De acordo com os conselheiros perversos, o ataque dos babilônios, o fogo, causaria problemas, quente, mas as defesas da cidade, a panela de ferro, seriam suficientes para proteger seus habitantes, a carne. Esses conselheiros diziam aos habitantes da cidade que construíssem casas em terras roubadas e nas quais pudessem habitar em segurança. O Senhor, no entanto, estava decidido a julgar os perversos. Essa daqui então foi a leitura de Ezequiel capítulo 11, juntamente com alguns comentários relacionados a esse capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.